Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre geometria molecular e polaridade. Pessoal, essa aula é uma aula muito importante, tá? Ela está relacionada, vai pegar um pouco dos conceitos que a gente sabe da parte de ligações químicas. Então, se tu tá aí na dúvida sobre ligação, dá um pause nessa aula, volta lá na aula de ligações químicas, iônicas, covalentes, porque a gente vai precisar de alguns conceitos lá. Então, olha só, a gente vai começar falando sobre geometria. O que a gente precisa entender que é a geometria da molécula? Quando eu falo em geometria molecular, eu estou querendo dizer como a minha molécula está desenhada no espaço. Qual é a representação no espaço da minha molécula? Como que eu faço para desenhar a minha molécula? Eu vou desenhar ela em linha reta, eu vou desenhar ela na vertical, na horizontal, ela tem que ser inclinada ou não? Como que eu vou colocar os átomos? Então, a geometria molecular está aí exatamente para mostrar para a gente qual é a melhor maneira, né? Qual é a melhor forma de poder representar a molécula, qual jeito fica melhor para nós. Então, a primeira geometria que a gente vai ver é a geometria linear. Quem tem geometria linear? Primeiro, toda molécula biatômica. O que significa ser biatômica? Significa que ela tem dois átomos. Dois átomos iguais ou dois átomos diferentes. Então, por exemplo, o HF, que é o ácido fluorídrico, é uma molécula biatômica. Eu tenho dois átomos, né? Um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor. Eles estão ligados dessa forma, ó, H ligado com F. Então, a geometria deles é linear, ok? Eu tenho 180 graus aqui, ó, entre um elemento e o outro. A mesma coisa no HCl, ó. H faz uma ligação só com o cloro, né? Porque o cloro está na família 7, ele precisa de uma ligação só. O hidrogênio só tem um elétron para compartilhar, então a gente tem uma ligação simples entre eles, covalente simples. 180 graus entre os átomos. É uma molécula biatômica, então a geometria dela tem que ser linear. Quem mais pode ser linear? Uma molécula que seja triatômica, ou seja, que tenha 3 átomos, e que não apresente, ou seja, não tem elétrons livres no átomo central. Então, é o caso do CO2. Quando a gente desenha a molécula do CO2, o carbono ele vai ficar no centro, porque ele faz mais ligações, ele vai fazer 4 ligações. Oxigênio na extremidade. O oxigênio está na família 6 da tabela periódica, então ele faz 2 ligações. O carbono está na família 4, então para chegar em 8 ele vai fazer 4 ligações. Então o oxigênio vai fazer uma ligação dupla com o carbono e esse outro oxigênio uma ligação dupla também. O que aconteceu? Os 4 elétrons que o carbono tinha, ele utilizou para ligar, ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3, 4. Não sobrou elétrons livres no átomo central. Então, eu tenho uma molécula aqui que é triatômica e que não tem elétrons livres no átomo central. Então, a geometria do CO2 também é linear. Eu tenho 180 graus entre os átomos da extremidade. Ok? O segundo tipo de geometria que a gente tem é a angular. Nesse caso aqui, é toda molécula que é triatômica, ou seja, tem 3 átomos, e que apresenta elétrons livres no átomo central. É o caso da água. Quando a gente tem o oxigênio, ele vai ficar no centro, hidrogênio e hidrogênio. Por que eu desenhei essa ligação deitada? Por que eu não posso desenhar a água assim, ó? Porque o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, ele está na família 6A da tabela periódica. 2 elétrons ele compartilha, mas os outros 4 ficam livres. Toda vez que eu tenho um par de elétrons livres, eu tenho uma nuvem eletrônica. Então, o oxigênio tem 2 nuvens eletrônicas. A nuvem eletrônica ela é mais densa do que a ligação, ou seja, ela é mais pesada, né, do que uma ligação química. Então, o que essa nuvem eletrônica faz? Ela empurra essa ligação aqui para baixo. É por isso que eu tenho que desenhar a molécula da água desse jeito, porque eu tenho nuvens eletrônicas aqui
que são mais densas do que a ligação química, então elas vão empurrar essa ligação aqui para baixo, fazendo com que eu tenha uma angulação entre os hidrogênios que seja diferente de 180. Então, esse jeito de representar aqui está errado, é qualquer coisa, menos água, não posso representar desse jeito. Se eu tenho elétrons livres no átomo central, eu tenho nuvem eletrônica. E se eu tenho nuvem eletrônica, ela é mais densa do que a ligação. Então, ela empurra a ligação para baixo e aí a gente precisa de fazer essa angulação entre os átomos, ok? Então, geometria angular. A próxima geometria que a gente tem é a trigonal plana ou a geometria em T. Tem gente que fala T também. Toda molécula que é tetratômica, ou seja, tem 4 átomos, sem elétrons livres no átomo central. Então, não pode sobrar elétrons livres no átomo central. Peguei essa molécula aqui, CH2O, é um carboidrato. Ah, por que é um carboidrato? Porque eu tenho um carbono que está hidratado, está com água. Então, isso aqui é um carboidrato. O carbono vai ficar no centro porque ele faz mais ligações, ele faz 4 ligações. Eu tenho 2 hidrogênios, vou representar aqui, e tenho 1 oxigênio. Então, o que vai acontecer? O oxigênio precisa de fazer 2 ligações, ligação dupla com o carbono. Cada hidrogênio precisa de fazer uma ligação simples. Então, ó, observa que eu formei um T, por isso que o nome dessa geometria é trigonal plana, ou geometria em T. O meu átomo central não ficou com elétrons livres, não tem nenhum elétron livre no átomo central. Todos eles foram compartilhados. Ah, faz diferença eu botar o hidrogênio desse lado ou desse? Ou eu poderia colocar o oxigênio aqui embaixo? Poderia. Nesse caso não faz diferença, contanto que a molécula fique em forma de T no espaço, tá? Depois, geometria piramidal. A gente também vai ter uma molécula que é tetratômica, ou seja, com 4 átomos. Só que agora ela tem elétrons livres no átomo central. Então, se ela tem elétrons livres, a primeira coisa que a gente vai saber é que eu não vou desenhar essa molécula de maneira linear, né? Se ela tem elétrons livres, quer dizer que ela tem uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica ela é mais densa do que a ligação, então ela vai empurrar as ligações para baixo. Como que eu vou desenhar a amônia, NH3? Nitrogênio no centro, porque ele faz mais ligação. E 3 hidrogênios, ó. É como se fosse a base de uma pirâmide, ok? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, ele está na família 5A. 3 elétrons ele compartilhou, os outros 2 estão aqui, ó, formando a nuvem eletrônica que vai empurrar essas ligações aqui para baixo e por isso eu vou ter a geometria piramidal, ok? A mesma coisa para a fosfina, que é o pH3. O fósforo fica no centro e aí eu tenho os hidrogênios, ok? A inclinação aqui dos hidrogênios é porque o fósforo está na família 5 da tabela periódica, ele tem 5 elétrons na última camada, 3 elétrons foram utilizados aqui, os outros 2 estão aqui formando a nuvem eletrônica. Então, geometria piramidal. A molécula é tetratômica, mas tem que ter elétrons livres no átomo central. E a outra geometria que a gente vai ver é a tetraédrica. Nesse caso, a molécula é pentatômica, ou seja, ela tem 5 átomos. Só que eu não tenho 100 elétrons livres no átomo central. Peguei aqui, ó, a minha molécula de CH4, que é o metano. Então, o carbono fica no centro porque ele faz mais ligação. E eu tenho 4 hidrogênios, ó. Cada hidrogênio faz uma ligação simples com o carbono. Montei minha molécula. Ah, eu posso desenhar ela um pouquinho inclinada? Pode, mas não faz diferença. Porque como eu não tenho elétrons livres no átomo central, não existe uma obrigatoriedade de eu ter essa ligação, essas ligações aqui inclinadas. Eu posso desenhar elas planas aqui, igual eu fiz. Tá? Porque não tem nenhuma nuvem eletrônica empurrando nenhuma ligação aqui para o lado ou para baixo. Então, pessoal, essas são as principais geometrias. Por que principais? Porque existem outras geometrias que vão trabalhar com a ideia de expansão da teoria do octeto.
Quando eu tenho moléculas que não obedecem à regra de ter 8 elétrons na última camada, essas moléculas elas vão apresentar geometrias que expandem a teoria do octeto. E aí eu tenho geometria bipiramidal, tenho geometria hexagonal, mas as principais são essas 5 que eu coloquei aqui. Essas 5 elas fazem parte de 90% das nossas moléculas, de tudo que a gente trabalha, de tudo que a gente vai precisar. Então é muito importante que você saiba fazer o desenho da molécula de acordo com a geometria. Ah, ela é tetraédrica? Como que tem que ser o desenho dela? Ah, ela é piramidal? Como que tem que ser o desenho? Ah, mas o exercício não me falou que ela é angular, igual o caso da água. O exercício não vai te falar que ela é angular, porque o exercício está partindo do pressuposto que você sabe desenhar esta molécula, porque você sabe qual é a geometria dela. Então, essas geometrias aqui, a gente precisa saber. Antes de você fazer o desenho de qualquer molécula, você precisa pensar qual é a geometria dessa molécula. E aí, a partir do momento que você sabe a geometria da molécula, como que eu vou saber? Você vai olhar pela regrinha. Conta primeiro quantos átomos que ela tem. Depois você vai ver se ela tem no átomo central tem ou não elétron livre. E aí você consegue encaixar ela em alguma dessas 5 geometrias. Depois que você encaixou, aí você vai conseguir fazer o desenho, porque você vai saber como ela vai estar no espaço. Ah, Rayanda, mas por que eu preciso de saber desenhar a minha molécula? Porque a gente precisa da geometria quando a gente vai falar de polaridade. Pessoal, a polaridade é uma propriedade muito importante na classificação das moléculas, porque quando a gente trabalha com a ideia de dissolução, por exemplo, por que a água não é capaz de tirar a graxa da sua mão? Se sua mão estiver suja de graxa, você pode lavar com água o tanto que você quiser que ela não vai sair. Por quê? Porque a água e a graxa apresentam polaridades diferentes. Então, elas não se diluem, elas não conseguem se diluir, não conseguem se misturar, não conseguem remover uma a outra. Diferente se você pegar sua mão suja de graxa e jogar querosene nela. Se você jogar o querosene vai tirar a graxa. Por quê? O querosene e a graxa apresentam a mesma polaridade. Então, quando a gente trabalha com dissolução, a ideia é que semelhante dissolve semelhante, ou seja, as substâncias que apresentam a mesma polaridade são solúveis entre si. Então, por isso é muito importante a gente conseguir traçar a polaridade de uma molécula. E aí eu coloquei aqui as regras práticas do que a gente vai precisar fazer para traçar essa polaridade. A primeira regra é desenhar a molécula. Para eu desenhar a molécula, o que eu preciso saber? A geometria. Então, se eu não sei a geometria da minha molécula, provavelmente eu vou desenhar ela errado. E aí, se tu desenha a sua molécula errada, tem 80% de chance de você errar a questão. Não porque você não sabe, mas porque você já começou desenhando ela errado. Então, na hora de fazer a fórmula, esse desenho aqui, a gente vai observar a geometria e a gente vai fazer a fórmula estrutural. Ou seja, é aquela fórmula que vai apresentar as ligações que existem na molécula, tá? Que está relacionada à aula de ligações químicas. Volto a dizer, se tu não viu essa aula, dá um pause aqui, vai lá, corre lá, depois você volta. Então, ó, vamos lá, vou começar com o CO2 aqui, vou seguindo passo a passo para vocês entenderem. Primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar a molécula. Vou desenhar a minha molécula de CO2. Eu sei que o carbono vai ficar no centro, o oxigênio de um lado, o oxigênio do outro, porque o CO2 é uma molécula linear. Ligação dupla com o oxigênio, fiz o meu desenho. Ok, primeira regra está certa. Segunda regra, vou observar a eletronegatividade. Pessoal, a eletronegatividade é uma propriedade periódica, a gente já chegou a falar sobre ela. É a capacidade que um elemento tem de atrair para perto de si um par de elétrons. Então, a gente tem alguns elementos que são os mais eletronegativos e menos eletronegativos dentro da tabela periódica. E existe uma fila de eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Então, a gente tem que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo da tabela periódica. Então, a gente vai observar a eletronegatividade da molécula. Por que eu preciso observar? Para fazer o quê? O passo 3, traçar o meu vetor.
O vetor ele vai começar em quem é menos eletronegativo e terminar em quem é mais eletronegativo. Então, eu vou pegar aqui, ó, entre esse carbono e esse oxigênio. Quem é menos eletronegativo? O carbono, ó. O carbono está aqui e o oxigênio está aqui. Então, o meu vetor, deixa eu traçar com outra cor. O meu vetor, ele vai sair do carbono e vai para o oxigênio. Começou em quem é menos eletronegativo e foi para quem é mais. Vou fazer a mesma coisa agora com esse oxigênio aqui e esse carbono. Eu já sei que o carbono é menos, então começa em quem é menos e termina em quem é mais. A gente sempre pega de 2 em 2, comparando os elementos. Tracei o meu vetor. Agora eu vou calcular o meu momento. Gente, o meu momento nada mais é do que o somatório dos vetores. Então, eu vou somar os meus vetores. Olha para esse desenho aqui. Eu tenho vetores de mesma intensidade, porque é oxigênio dos dois lados, puxando o carbono. Mesma direção, eles estão na horizontal, mas sentido contrário. É como se esse vetor estivesse puxando para 10 newtons para a esquerda e esse 10 newtons para a direita. Quando eu somar isso aqui, vai dar 0. Então, o meu momento vetorial aqui é 0. Quer dizer que a minha molécula ela é apolar. O que significa ela ser apolar? Significa que ela não tem polos. Os elétrons eles ficam distribuídos de forma homogênea dentro dessa molécula. Não existe uma parte da molécula que é mais negativa do que outra, que atrai mais o elétron do que outra. Os elétrons são distribuídos de forma igual aqui dentro dessa molécula do CO2. Vamos na água agora, ó. Primeiro passo, vou desenhar a minha molécula. Então, eu vou fazer a geometria da água, que eu sei que é angular. Oxigênio, hidrogênio aqui, vai sobrar elétrons livres no átomo central. Então, tá aqui o meu desenho da molécula de água. Agora, eu vou observar a eletronegatividade. O hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, o meu vetor começa em quem é menos eletronegativo e vai para quem é mais. Então, eu vou ter, ó, um vetor saindo desse hidrogênio e indo para o oxigênio, outro vetor saindo desse hidrogênio e indo para o oxigênio. Quando eu for somar isso aqui, ó, vou rebater, regra do paralelogramo, e tenho o meu vetor resultante aqui, ó. Eu tenho um vetor resultante, que é o somatório desses dois vetores. Se eu tenho um vetor resultante, o meu momento ele é diferente de 0. Então, a minha molécula aqui vai ser polar. Existe um polo da molécula de água. E realmente existe. O oxigênio ele não é mais eletronegativo. Então, o oxigênio vai atrair mais os elétrons para perto dele do que os hidrogênios. Então, a tendência é que o polo negativo dessa molécula esteja perto do hidrogênio, do oxigênio, desculpa, porque vai ter muito elétron lá. E os polos positivos estariam próximos ao hidrogênio, porque o hidrogênio vai atrair poucos elétrons, ok? Vamos lá, a molécula de NH3, amônia. Eu sei que a geometria dela é piramidal, porque é uma molécula tetratômica com 4 átomos e que tem elétrons livres no átomo central. Muito bom. Agora eu vou observar a eletronegatividade. O hidrogênio ele é menos eletronegativo que o nitrogênio. Então, o meu vetor vai sair, ó, do hidrogênio para o nitrogênio, do hidrogênio para o nitrogênio, do hidrogênio para o nitrogênio. Com certeza, eu tenho vetor resultante aqui, certo? Então, eu faço de 2 em 2, ó. Entre esses dois vetores aqui, existe um resultante, que está aqui no meio. Entre esses dois vetores aqui, existe um resultante, que está aqui no meio. E entre esses dois vetores resultantes maiores aqui, existe a resultante total da molécula. Ou seja, a minha molécula de NH3 tem um momento que é diferente de 0. Então, ela é polar. Vamos na molécula de N2. Vou botar ela aqui em cima, ó. Nitrogênio ligado com outro nitrogênio. É uma ligação tripla, porque o nitrogênio precisa de fazer 3 ligações. Ele está na família 5, para chegar em 8, precisa de 3.
Nesse caso, os dois átomos são iguais. Com a força que esse nitrogênio atrai esse de cá, o outro também vai atrair. Eu não tenho diferença de polos aqui. Então, minha molécula é apolar. O momento é igual a zero. Molécula apolar. Não tem polo diferente aqui. É o mesmo átomo. E o HCl? HCl é uma molécula que é linear, né? É uma molécula biatômica. Então, hidrogênio faz uma ligação simples com o cloro. Aí eu vou observar a eletronegatividade. O hidrogênio ele é menos eletronegativo que o cloro. Então, ó, sai do hidrogênio e vai para o cloro. É um vetor resultante já, né? Não tem outro aqui para cancelar com ele. Então, meu momento aqui é diferente de zero. Minha molécula é polar. Se a gente fosse pensar em dissolução, olha, a água seria capaz de dissolver o HCl. O ácido clorídrico, ele é solúvel em água? É. Agora, se eu pegar, por exemplo, CO2, ele é solúvel na água? Não. Ah, mas como é que existe água com gás? Quando você pega água com gás, quantas fases que você enxerga? 2 fases, a fase da água e a fase do gás. Por quê? Porque é uma mistura heterogênea. O CO2 e a água se misturam, mas não se dissolvem. Por que eles não se dissolvem? Porque a polaridade deles é diferente. O CO2 ele é apolar e a água é polar. Então não tem jeito deles se dissolver. Por isso que eles formam uma mistura heterogênea. Tu consegue ver a fase da água e a fase do gás. Quando você compra a garrafinha lá de água com gás, ou quando você pega o refrigerante tem ácido carbônico, H2CO3. Tá lá o CO2 presente dentro dele, tá? Então, ó, se eu quiser botar mais um exemplo aqui, ó, ácido cianídrico, HCN, que era o ácido utilizado nas câmaras de gás para poder matar o pessoal, né? Na época dos campos de concentração. Hitler usava pra caramba. É o quinto veneno mais, é a quinta substância mais mortífera do mundo. É um pozinho azul, até bonita a cor do azul, mas é extremamente tóxico. Átomo central é o carbono, que ele faz mais ligação, né? Nitrogênio de um lado e hidrogênio do outro. É uma molécula de geometria linear, porque não vai sobrar elétrons livres no átomo central. O nitrogênio vai fazer 3 ligações com o carbono e o hidrogênio vai fazer uma. Não tem elétrons livres, geometria linear. Vou observar agora a minha eletronegatividade. Entre hidrogênio e carbono, o hidrogênio é menos eletronegativo. Então, o vetor vai sair do hidrogênio e vai para o carbono. Agora, entre carbono e nitrogênio, o carbono que é menos eletronegativo. Então, o vetor sai do carbono e vai para o nitrogênio. Então, eu vou somar esses dois vetores, vou ter uma resultante grandona. Se eu tenho um vetor resultante, quer dizer que o meu momento é diferente de zero, minha molécula é polar. O HCN é solúvel em água? Sim. Era dessa forma, às vezes, que as pessoas eram mortas. Dissolvia o ácido cianídrico na água, colocava ele nos tubos das câmaras de gás, aumentava a temperatura e a pessoa inalava aquilo ali e morria. Então, ó, pessoal, a ideia é essa, tá? Quando a gente vai trabalhar com polaridade, a gente precisa seguir esse passo a passo, desenha a molécula de acordo com a geometria dela, olha a eletronegatividade para traçar o vetor. O vetor sempre começa em quem é menos eletronegativo e termina em quem é mais. Se você fez o somatório vetorial e achou diferente de zero, a molécula é polar. Achou igual a zero, a molécula vai ser apolar. E aí, ó, a parte da geometria, a gente precisa de ter noção para poder saber desenhar a molécula, ok? Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!